O governo Assad caiu. De acordo com todas as fontes, incluindo os russos, a guerra civil na Síria mudou dramaticamente com a fuga de Bashar al-Assad, que agora claramente não está mais dentro do país. Damasco caiu nas mãos dos chamados rebeldes ou terroristas, que, de acordo com as listas oficiais de terroristas dos Estos-Leis, agora estão no controle de grandes áreas da Síria. Esta é uma mudança altamente significativa, algo que não acontecia desde o início da Guerra Civil em 2011. É difícil entender como isso aconteceu tão rapidamente, exceto por analogia a como o Afeganistão voltou para o Talibã, uma vez que o regime apoiado pelos Estados Unidos em Cabul perdeu seu protetor militar e as forças de defesa afegãs, que haviam sido construídas na época, praticamente colapsaram. E isso é algo que John Whitbeck, um advogado internacional em Paris, destacou em alguns e-mails que estava enviando. Realmente, a única coisa que isso nos diz, pela rapidez com que aconteceu e quão dramático foi, é que só podemos inferir que a situação real no terreno na Síria, ou o estado das forças sírias, era muito, muito pior do que muitos comentaristas e observadores costumavam acreditar até este ponto. Foi mais ou menos o apoio do Irã, e significativamente da Rússia, que manteve o regime de Assad no poder. Mas o exército sírio em si havia sido esvaziado, ou estava completamente desmotivado, e não tinha razão para continuar lutando e defender as pessoas no poder. Neste caso, deve ter sido uma decisão estratégica da Rússia, talvez também do Irã, mas provavelmente principalmente da Rússia, de não tentar lutar contra o inevitável, porque, como devo dizer, o grande Brian Balichik, do New Atlas, aponta que o que está acontecendo agora parece muito com um esforço conjunto para pressionar não tanto a Síria como alvo principal, mas a Rússia, a Federação Russa, para realizar algo que um relatório da Rand Corporation de 2019 delineou, que é, claro, o colapso da Federação Russa ao colocar pressão em todas as áreas onde está envolvida. A Síria é uma importante. Também estamos vendo agora como na Geórgia há um esforço conjunto para pressionar por uma mudança de regime que levaria, em última análise, a Geórgia a se tornar inimiga da Rússia. Embora o atual governo do sonho georgiano esteja longe de ser amigo da Rússia, ele basicamente serve como um amortecedor no Cáucaso e está tentando evitar uma escalada com a Rússia. E isso é claro, tudo o que a facção neoconservadora em Washington quer mudar. Colocar pressão sobre Bashar al-Assad, na Síria, é outro movimento estratégico que, embora agora pareça muito claro, veio da Rússia, em primeiro lugar da Turquia. Mas é aqui que realmente queremos lembrar que a Turquia é um aliado estratégico de todos e, em primeiro lugar, de si mesma. Neste caso, parece que Erdogan fez uma aposta que está funcionando muito bem para ele. Played a gamble that seems to be working out very well for him, and this is something that was pointed out by Professor Mohammad. E isso é algo que foi apontado pelo professor Mohammad Marandi em uma palestra maravilhosa no canal India in Global Left por Chotsman Muhidir, que já esteve neste programa Neutrality Studies antes. Eu recomendo que você confira. A entrevista que ele fez com Mohammad Marandi já tem 1 ou 2 dias e as informações já estão desatualizadas. Mas a perspectiva estratégica que Mohammad Marandi apresenta ainda é válida, acredito. Este é, antes de tudo, uma grande vitória para Erdogan da Turquia e para Netanyahu de Israel. É uma situação ganha-ganha, porque um espinho nas costas de ambos foi removido. E só para reiterar isso novamente, a pessoa agora responsável por grandes áreas da Síria, basicamente qualquer coisa que você possa ver aqui em verde. Deixe-me também especificar novamente que Brian Berletic aponta corretamente que usar esses mapas e usar essas informações está dando indevidamente muito crédito ao espaço de informação criado pelos Estados Unidos e seus aliados e por um certo grupo e narrativa, mas é a melhor ou a informação mais atualizada disponível.
E isso parece ser o que é. Havia uma zona vermelha inteira controlada pelo regime de Assad. Até mesmo a escolha das cores é muito indicativa das inclinações ideológicas dessas pessoas. Que os rebeldes são verdes, simbolizando, é claro, algo bom, algo que você quer apoiar, e o vermelho sempre simbolizando o que você quer combater. And red always symbolizing what you want to fight against, who the evil, the baddies are always the red ones. Os vilões são sempre os vermelhos, não são? E os amarelos sendo algo bastante neutro e diferente. E claro, a zona amarela, esta é a área controlada pelos curdos, junto com os Estados Unidos. É aqui que os Estados Unidos também estão baseados, onde os Estados Unidos têm a maioria de suas 900 a 1000 tropas. E é aqui que os Estados Unidos estão atualmente saqueando as reservas de petróleo da Síria, ou têm saqueado as reservas de petróleo da Síria por pelo menos os últimos 7, 8, 9 anos. E a área verde era controlada por esses rebeldes. E novamente, rebeldes entre aspas. É controlado por este homem aqui, o líder deste grupo HTS, que foi recentemente entrevistado pela CNN. Como a CNN conseguiu isso, é um mistério para mim, embora seja muito indicativo do nível de preparação que houve para esse tipo de operação, muito rápida, grande e ágil, que em 2 semanas viu uma reversão completa e, em última análise, uma mudança de regime que os Estados Unidos têm almejado na Síria nos últimos 12 anos. Nesta entrevista exclusiva, o cara Jolani do Hayat Tahrir al-Sham. Minhas desculpas. My apologies. So he is called Jolani, and he is heading a. Então, ele é chamado de Jolani, e ele está liderando o HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Este Hayat Tahrir al-Sham, deve-se enfatizar, está oficialmente na lista de organizações terroristas estrangeiras do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Está bem aqui, HTS, Tahrir al-Sham. E este é o grupo que tem sido apoiado pela Turquia, e podemos inferir, com o acordo tácito da OTAN e dos Estados Unidos. É o que a CNN e outros meios de comunicação ocidentais, incluindo The Guardian e assim por diante, se referem como os rebeldes. Aqui novamente, os rebeldes sírios. Os únicos que falam sobre terroristas são, na verdade, os russos na Russia Today. Eles continuam se referindo a este grupo como terroristas, mas toda a mídia ocidental está se referindo a eles de forma neutra, como rebeldes. Rebels, and it is although we have already seen videos coming out from Aleppo where these. Embora já tenhamos visto vídeos saindo de Alepo, onde esses rebeldes têm decapitado, cortando as cabeças de pessoas ligadas às forças do exército sírio. Isso é algo que outras fontes minhas dizem que esperam aumentar, especialmente contra a facção minoritária alauíta ou grupo religioso. O grupo religioso alauíta é um grupo muçulmano minoritário do qual Bashar al-Assad é originário. E eles têm sido repetidamente rotulados como traidores da fé por esse grupo terrorista. O destino dessas pessoas agora realmente está em jogo, e é um palpite de qualquer um o que vai acontecer a seguir. A mídia dos Estados Unidos e a mídia ocidental estão se esforçando muito para retratar que haverá uma transição ordenada de poder e que o atual primeiro-ministro da Síria está em contato com esses grupos, e que eles estão se esforçando por uma transição pacífica. With these groups and that they're striving for a peaceful transition, and of course in these interviews and so on, this rebel leader. E claro, nessas entrevistas e assim por diante, esses líderes rebeldes têm dito que querem ser os representantes dos sírios mais velhos e que haverá um futuro democrático e assim por diante. Mas, honestamente, é difícil acreditar que algo assim acontecerá. Aparentemente, este grupo extremista específico está até disposto a fazer um acordo com Israel e está aparentemente pensando em continuar seu ataque no Líbano. Porque, não vamos esquecer, o Líbano está logo ao lado, e o Hezbollah, que tem sido um apoiador do regime de Assad, pode ser o próximo na lista de alvos. Os israelenses já estão trabalhando em campanhas de bombardeio enquanto falamos. Are now already working on bombing campaigns as we are speaking. There have been updates here that where are they? Houve atualizações aqui de que supostamente aeronaves israelenses lançaram ataques no aeroporto militar de Messi e em outras áreas no campo de Dara e Quneitra. Aeronaves israelenses atacaram o batalhão do exército na cidade recém-liberada. Desculpe,
não sei como pronunciar o nome desta cidade, e a aeronave ainda está sobrevoando a área. Então, embora os israelenses também tenham anunciado que não entrariam na Síria, eles já implementaram grandes campanhas militares bem fora da área das colinas de Golã ocupadas. E, novamente, isso é bastante importante, certo? Golan Heights, and again, this is rather important, right? For the past 50 years, Israel has been occupying. Nos últimos 50 anos, Israel tem ocupado esta parte da Síria, as colinas de Golã, anexou-a. Donald Trump, em seu último mandato, reconheceu este território como parte de Israel, e embora a comunidade internacional tenha rejeitado inequivocamente essas reivindicações, e ainda considere as colinas de Golã como parte da Síria, esta é uma posição estratégica elevada que Israel está tentando defender e fortificar ainda mais. Agora é evidente que Israel está usando a turbulência na Síria como desculpa para mais bombardeios e para enfraquecer ainda mais os grupos dentro da Síria, que percebe como uma ameaça. Groups inside Syria that it perceives as a threat, and it wouldn't surprise me if there finally also were boots on the ground. E não me surpreenderia se finalmente houvesse tropas no terreno para criar uma zona de amortecimento ainda maior ou anexar ainda mais território, porque Israel também é mestre em não deixar uma boa catástrofe passar sem aproveitá-la para avançar suas reivindicações territoriais. É por isso que o Líbano deve agora estar sob pressão extrema, pois está basicamente cercado por dois grupos hostis em todas as suas fronteiras. É importante notar que esta nova situação cria certos problemas estratégicos, especialmente para os Estados Unidos, porque esses grupos aqui, os terroristas, os rebeldes, são claramente apoiados pela Turquia, que neste momento ainda nega ter qualquer envolvimento com esses últimos desenvolvimentos. Embora tenha concordado em fazer parte do processo de Astana para conversar com a Rússia e o Irã sobre o futuro da Síria, agora parece que isso provavelmente tomará uma forma diferente, já que as forças aliadas da Rússia e do Irã, com o Sr. al-Assad, estão agora fora do país. Iran, Mr. al-Assad, is now outside of the country, and at the moment nobody knows where exactly he is, but there's really only. E no momento, ninguém sabe exatamente onde ele está, mas há realmente apenas dois lugares onde ele pode estar. Ou vai ser na Rússia ou no Irã. Olhando para a situação, é mais provável que ele apareça em algum lugar no Irã, mas ainda não sabemos disso. É um mistério onde ele está. Atualmente, parece que não há mais controle para o antigo regime em Damasco, e o Ocidente está realmente se regozijando com isso. A alegria com que está sendo relatado que o regime de al-Assad foi deposto é muito, muito reveladora. Isso é algo que Washington vem trabalhando há mais de uma década. Washington has been working towards for over a decade now. And again, to come back to where we were at the beginning, the one thing that. E novamente, voltando ao ponto onde estávamos no início, a única coisa que isso realmente deixou claro é que as forças sírias eram extremamente fracas e que deve ter sido uma decisão estratégica da Rússia não lutar nesta guerra e não morrer nesta colina. Enquanto a guerra na Ucrânia, que é muito mais importante para os russos, está, é claro, a caminho de ser vencida pela Rússia, Moscou provavelmente teve que fazer esse cálculo estratégico de não tentar investir demais nesse teatro. Afinal, o que sairá disso é uma incógnita. E eu realmente acho que os Estados Unidos deveriam ser o primeiro de todos os países a entender os perigos de empoderar um grupo terrorista. Of empowering a terrorist group. Because if the terrorist group takes over a country, let's say. Porque se esse grupo terrorista assumir o controle de um país, digamos, vamos chamar esse país, só por um segundo, de Afeganistão, e vamos chamar o grupo terrorista de Talibã, que costumava lutar contra a União Soviética e que você apoiou com todas essas armas porque o inimigo do seu inimigo é meu amigo. Se houver um pensamento estratégico semelhante acontecendo aqui, embora tenha passado pela Turquia, então o perigo e o que pode resultar disso seria iminente, além do fato de que esse grupo, o THS, está longe de ser uma frente unida. Ele está dividido em diferentes grupos, e quem tem o comando estratégico sobre todos eles, e se há um comando estratégico, é uma incógnita. Além disso, se a influência da Turquia sobre eles ainda é o que costumava ser também está em questão. Used to be is also in question.
Esses não são organizados. Não são forças militares integradas, da maneira que as forças dos Estados Unidos, as forças russas, ou mesmo as forças iranianas, são integradas sob uma cadeia de comando e estruturas muito claras. Estes são grupos paramilitares que cooperam e agora estão no comando de uma vasta extensão de terra, o que também significa que eles não estão em todos os lugares e nem tudo é monitorado. Portanto, isso ainda é um barril de pólvora. Embora agora estejamos vendo no Ocidente essas imagens de pessoas aparentemente celebrando e felizes, o que vem a seguir, para as pessoas que agora, sob a influência desse regime, é uma incógnita. Under the sway of this regime is anyone's guess. And what we can bet on is that if these champions. E o que podemos apostar é que se esses campeões do Ocidente coletivo vão implementar leis e punições draconianas, então não ouviremos mais falar deles nesses mesmos meios de comunicação tradicionais. O Ocidente está definitivamente, e com certeza, considerando isso agora como uma vitória estratégica, embora eu tenha certeza de que, da perspectiva russa, isso será uma retirada tática de um teatro que não é sem importância. Não vamos esquecer que este era o único porto de águas quentes ao qual a Marinha Russa tinha acesso, fora dos portos que tem sob seu controle imediato na Crimeia, e assim por diante. Então, não sabemos se os russos já se retiraram. Isso provavelmente ainda não aconteceu, mas é improvável que a presença militar da Rússia na Síria continue sob este cenário alterado. Will continue under this changed scenario. Although Turkey, the role of Turkey. Embora a Turquia, o papel da Turquia e o fato de que a Turquia também tem colaborado com a Rússia até certo ponto, o fato de que a Turquia está tentando se tornar um estado parceiro dos BRICS, e o papel da Turquia em relação à Crimeia e a pressão que a Rússia ainda pode exercer sobre ela também decidirão algo. Mas há uma rivalidade em andamento, muito clara, entre Erdogan e o Sr. Putin. Agora, nem tudo se resume a personalidades, embora isso tenha um impacto. Mas o cenário no Oriente Médio mudou, infelizmente, especialmente para os palestinos. Não mudou para melhor. Agora há ainda menos pressão sobre Israel para parar o genocídio em Gaza. Os iranianos estão mais isolados do que nunca. Isso é, antes de tudo, também uma derrota tática e estratégica para o Irã. Also a strategic, tactical defeat for Iran, and I have friends. E tenho amigos que observam a região há décadas, que me dizem que ainda acreditam que este é um passo adicional em direção a uma guerra com o Irã, já que agora todos os seus aliados na região foram enfraquecidos ou eliminados. O regime de Assad já se foi. O Hezbollah foi severamente enfraquecido. O Hamas está lutando pela sobrevivência em Gaza. Os palestinos estão sendo erradicados. Então, Israel parece estar em uma corrida estratégica aqui. No entanto, deve-se dizer novamente, estas são forças islâmicas. Quero dizer, esta frente é a sucessora da Al-Qaeda. Tenho dificuldade em entender como é que este grupo terrorista quer fazer um acordo com Israel. Realmente não consigo acreditar nisso. E vou tentar encontrar alguém que me explique isso ou que entenda essa dinâmica muito melhor. Uma coisa é clara, no entanto, que é a mudança na dinâmica de poder dentro da Síria. Não para melhor. Não estou esperando mais estabilidade, porque, novamente, a estabilidade não está no interesse nem de Israel, nem dos Estados Unidos. Um fluxo contínuo de caos é o que mais serve aos interesses atuais, porque enquanto todos os outros estiverem divididos, instáveis e lutando entre si, esse é o melhor ambiente para os interesses ocidentais dos SOTCs e os interesses israelenses na região realmente prosperarem, porque uma Ásia Ocidental unida é uma ameaça aos interesses dos SCIs. Continuamos observando o que vai acontecer, mas me parece improvável que ouviremos muito mais do regime de Assad, e que são os russos e os iranianos que agora lidarão com o equilíbrio de poder alterado no Oriente Médio. Obrigado pela sua atenção. Thank you for your attention.